Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Isis José Leite, esse é o meu canal. Eu sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelações. Esse é o nosso bate-papo, tá? E estamos aqui para conversar sobre os assuntos da dia a dia com uma pitada, né, com um olhar das constelações familiares. Sejam bem-vindos, né? Estamos aqui nesse nosso contato, né, de amigos. Boa noite a todos. Eu gosto sempre, primeiramente, de agradecer, lançar um profundo agradecimento a todos os profissionais que, neste momento de pandemia, estão enfrentando, né, esta crise por nós, enquanto nós aqui no Recanto do Lar podemos também trabalhar à vontade. Né? Então, muito obrigado a todos. É, Sejam bem-vindos, né? Aproveito também para informar, se vocês ainda não visitaram o meu canal no YouTube, lá tem todas as lives já gravadas, vocês podem visitar e principalmente, né, dar um like e divulgar. O tema de hoje, né, como é sempre comum, o tema é Máscaras Eu. É um tema que também foi sugerido, então vocês também podem sugerir temas, né, para a gente conversar aqui, para a gente fazer esse bate-papo gostoso. Você também pode é, fazer críticas, né? Porque não? Críticas são interessantes, críticas são construtivas, mandar comentários, perguntas, né? Se de repente você tem alguma dúvida que queira que a gente responda à luz das constelações, você pode encaminhar para a gente aqui pelo Instagram, pelo canal do YouTube, pelo Zap Zap. Então nós estamos disponíveis a essa conversa gostosa e franca, né? O papo de hoje é então máscaras. Eu gosto desses temas interessantes, fustigantes, em que as pessoas ficam pensando, ele vai falar sobre o quê? Né? O que é que tá acontecendo? O que tá passando? Né? Máscaras eus, máscara eu. Surgiu uma conversa também com uma grande amiga nossa, e ela perguntou, Isis, é possível hoje em dia viver sem máscaras? Né? É um questionamento interessante. É possível, nesse mundo louco que a gente vive, a gente ser totalmente livre das máscaras? Boa noite a todos, né, que estão chegando, sejam bem-vindos, tá? Então, o tema é esse, máscaras. É uma pergunta retórica, mas que nos induz a nos questionar. A gente usa máscara? Né? Ou, como a gente costuma dizer quando criança, você é um mascarado? Primeiro, obviamente, para a gente poder contextualizar e poder, né, trafegar nesse nível de discussão, é importante que a gente entenda o que são máscaras, né? Quando a gente fala em máscara, imediatamente já vê, hoje está muito em voga, né? A gente já vê então aquele artefato, aquele artifício que a gente coloca no rosto para representar alguma coisa. A máscara, né, ela tem uma origem grega. No teatro grego, os autores usavam a máscara, né, que representava o personagem. Na verdade, a origem do nome máscara é persona. Persona, personagem, né, personalidade. Né? Então tem uma ligação comum. Então, a máscara ou persona era aquele artifício que o ator colocava na frente do rosto para que ele pudesse representar um papel específico. Né? Uma máscara de choro, uma máscara de riso, uma máscara de loucura, uma máscara de sóbrio, uma máscara de morte. Né? Então, eram aquelas artifícios. No carnaval a gente brinca bastante com isso, né? Os mascarados. Mas na nossa vida comum, como é que é essa história de usar máscaras? Será que nós não temos condições de tirar esses artefatos e viver integralmente como nós somos? Cada um, logicamente, vai responder, né? Nós estamos aqui para apimentar a questão. Tá. Agora, a gente pode perguntar, mas se a gente usa máscara, por que, que a gente usa máscara? Essa que é a pergunta, né? Como eu sempre falo, né? O Mário Sérgio Cortella tem um livro, né? Por que, que a gente faz aquilo que a gente está fazendo? Essa é a pergunta, né?
que a gente deve fazer. E sempre, é uma pergunta continuada. Por que que nós estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo? Então, a pergunta de hoje, dentro desse tópico, né, é: por que a gente precisa? Por que a gente usa a tal da máscara? Né? Da mesma forma, contextualizar. A máscara indica que eu estou usando um personagem, ou seja, eu estou representando, eu estou fingindo que eu sou uma pessoa diferente daquela que eu sou. É isso que é o termo mais apropriado para o uso da máscara. Então, eu não estou me permitindo expressar aquilo que eu realmente sou, aquilo que eu realmente, verdadeiramente, eu sinto. Tá? Na live passada, se vocês puderam olhar, na live passada, nós falamos sobre, né, o engolir sapos. Né? O que é engolir sapos? Engolir sapo é, de repente, você passar por uma situação em que você é obrigado a realmente colocar para dentro a situação, não reclamar, né, para poder depois superar, né, se for possível. O problema, como eu falei na live passada, é que a gente costuma só engolir, 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 engolir e não consegue jogar os sapos para fora. Boa noite a todos que estão entrando agora. Né? Então, a dificuldade de engolir os sapos é que a gente só vai engolindo, só vai engolindo, só vai engolindo, só vai engolindo. Quando a gente vê, a gente está realmente com um saco cheio de sapo. Né? A pança aqui, o estômago está estufado de tanto sapo que nós estamos engolindo. E como eu expliquei na live passada, né, o problema não é engolir o sapo. O problema é o sapo ficar aí, que não é o lugar dele. É jogar para fora. É colocar esse sapo, essas energias, né, que foram colocadas para dentro num determinado momento, de volta para o seu lugar, de volta para o universo. Porque não faz bem. Né? Também como eu expliquei, só retomando para a gente poder continuar a linha de pensamento, né? Quando a gente deixa estocado esses sapos dentro do nosso organismo, dentro da nossa estrutura psíquica, muito provavelmente esses sapos, que são energias, e são energias paradas, esses sapos, eles vão se transformar em doença. Vão se transformar em alguma coisa no nosso corpo físico. Né? Por isso que é interessante. Tem os gatinhos aqui que estão fazendo companhia para mim hoje. Né? Então, o interessante é que a gente tire essas energias que não são mais necessárias, né? Para que a gente possa fluir com naturalidade. Então, uma das máscaras, né, que são essas de engolir sapo. Em algum momento a gente precisa realmente vestir a máscara de alguma coisa para poder suportar uma determinada realidade. Né? As máscaras, então, em determinadas situações, elas são necessárias. Tá? Mas quando a gente tem consciência disso, a gente pode, aos poucos, ir liberando as máscaras. Né? Não vamos confundir máscara com atitude. Vou dar um exemplo para que vocês possam perceber bem o que isso significa. Né? Uma determinada pessoa foi visitar um grande empresário, né? Um amigo dele foi visitar, estava lá na sala da presidente, na sala da chefia, né? E o amigo o recebeu e ele ligou para a copeira, né? Aí falou: Dona Josefa, por favor, será que a senhora podia trazer aquele café gostoso que a senhora faz aqui? Tem um amigo muito importante, né? Aí o amigo achou muito, muito nobre, muito simpático, né? Olha o jeito como ele trata, né? A, a copeira, né? Aí depois, logo depois, passado alguns minutos, a copeira trouxe o café, a água, né? Serviu tal, agradeceu tal, e ela foi embora. Depois do café, eles foram conhecer, no caso, a empresa deles, e de repente eles estavam passando por um determinado setor de peças. Esse mesmo empresário chamou a atenção do rapaz: olha, José, preste atenção, olha aí, tá vendo? Vai acontecer isso. Por favor, veja direito esse negócio. Então, a energia que ele estava falando com o José era diferente. Aí o amigo dele me assustou.
perguntou, mas lá dentro você falou tão docilmente com um empregado e aqui você está falando assim de forma tão enérgica. Por que isso? Ele explicou, olha, a dona que faz o cafezinho é uma senhora, já está aqui conosco há muito tempo, é uma figura doce, simpática, né? Então, se eu gritar com ela, provavelmente ela vai fazer um café amargo. Né? Então, com ela eu tenho que agir com doçura, né? Porque ela merece. Esse rapaz aqui, que trabalha na linha de produção, né? Ele tem um outro nível de exigência. Se eu falar a ele doce, olha, faça isso, faça aquilo, provavelmente ele não vai me atender. Então é necessário que eu seja um pouquinho enérgico. Aí o rapaz entendeu a lição. Então, não confunda máscara com atitude. Nós precisamos enfrentar as situações de vida de formas diferentes. Né? E quando a gente tem consciência disso, a gente flui de maneira bem tranquila. Né? Então, quando você vai, né, na biblioteca, numa biblioteca você tem que se comportar de maneira silenciosa, de maneira respeitosa. Né? Isso é atitude, não é máscara. Agora, se de repente você vai praticar um esporte, vamos supor, se você vai praticar o futebol. No futebol, você tem, é um jogo de combate, é um jogo de atrito, é um jogo de embate. Então, o calor é outro, né? Logicamente, você não vai falar para você, por favor, passa a bola para mim. Por favor, né? Veja aí que eu vou chutar para o gol. Então, nós assumimos posturas diante das situações que nós temos. E essas posturas, elas são diferenciadas. Mas essas posturas em nada mudam a nossa essência. É saber lidar. Né? O Osho vai falar bem isso. Ele diz, olha, existem tartarugas e existem coelhos. Se você botar a tartaruga para correr, você não vai conseguir nada. E se você botar o coelho para ficar parado, você também não vai conseguir nada. Então é importante que a gente respeite as tartarugas e os coelhos. Todos eles têm a sua finalidade. Todos eles têm a sua importância. Todos nós temos uma importância no contexto em que qual nós participamos, com a nossa característica, com a nossa personalidade, com as nossas potencialidades. Né? E é isso que é legal. É isso que é legal. Agora, máscara é você fingir que você é uma pessoa diferente daquilo que é. Então, de repente, diante de uma situação, você que é uma pessoa colérica, raivosa, você fala miudinho, né? É o típico valentão, né? Valentão, quando ele encontra uma pessoa mais fraca ou quando ele encontra uma mulher, ele vai lá e realmente cresce, fica valentão. Né? E quando ele encontra uma pessoa mais forte que ele abaixa o rabo. Isso é máscara. Então, máscara é aquele artifício que a gente usa para enfrentar uma situação. Né? Só que com a máscara nós não estamos sendo verdadeiros. Nós estamos usando um artifício para driblar uma situação. Né? E aí a gente vai assumindo máscaras para muitas situações. Essa que é a grande dificuldade. Você tem uma máscara para cada situação que você enfrenta. Na escola você é uma pessoa, no trabalho você é outra pessoa, né? Na loja você é uma pessoa. Entendeu? Mas na verdade você não é nenhuma delas, porque você mesmo está lá dentro. Então percebam bem, e é importante que vocês percebam a diferença entre usar máscara e ter atitude. Tá? Usar máscara é diferente de ter atitude. E a pergunta então que a nossa amiga fez foi: é possível que a gente viva sem máscara? Ou seja, é possível que a gente diminua o uso dessas falsas identidades no relacionar com as outras pessoas? Sim, é possível. É difícil.
Exige muito da gente. Por quê? Aí tem mais uma coisa. A gente usa máscara para se defender de uma situação, né? Uma situação que talvez você não queira enfrentar no embate. Então você bota uma máscara e aquilo vai passando de forma mais tranquila, né? Isso é muito perceptível, né? Olhe para a sua vida, olhe para os seus amigos, olhe para as suas relações e percebam que existem pessoas que elas fingem que são uma coisa, mas quando você conhece, você sabe que elas são outras pessoas. Então, é diferente de você ter atitude, de você ter personalidade. Olha que coisa interessante, né? De você assumir uma postura na vida, né? Mas então, a gente usa então as máscaras para poder enfrentar uma determinada situação, mas também a gente usa a máscara porque a gente quer agradar. Olha que coisa interessante. Ou no polo inverso, porque a gente não quer desagradar a outra pessoa, né? A gente cria uma expectativa em relação a outra pessoa e a gente não quer quebrar essa expectativa, né? É aquela história, né? As pessoas estão namorando, aí vai lá, compra flor, vai lá, compra chocolate, vai lá, compra isso, e não, porque você é maravilhoso, não, porque você é maravilhosa, não, blá, 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 blá. Aí a hora que depois que casa, aí a máscara cai, aí vira aquela pessoa mesmo insonsa, sem graça. E muitas pessoas caem no conto do vigário. Muitas pessoas se apaixonam pelas máscaras. Muitas pessoas cultivam amizades com as máscaras e não com o verdadeiro ser, com a essência verdadeira. E quando você está trabalhando com máscara, né, a possibilidade de você se decepcionar é muito grande. Porque você tem a expectativa sua e também tem a expectativa do outro. Ah, mas ele era tão bonzinho, ah, mas ele é tão isso, tão aquilo, e quando vê, não era tão assim. Tá? Mas volto a dizer, o importante é diferenciar atitude, ou seja, como é que você se posiciona numa determinada situação, de máscara, que é o não enfrentamento daquela situação. São coisas diferentes e exigem níveis, né, de consciências diferentes. Quando você usa máscara, você está inconsciente. Quando você assume uma postura, você está se conscientizando daquilo que você está fazendo. Então, é uma diferença muito crucial. Muito crucial, né? Eu costumo dizer, e quem já fez trabalho comigo de constelações, né, que existem aquelas pessoas que são abençoadas, né, no sentido mesmo, né, na nossa vida. São aquelas pessoas que são bênçãos na nossa vida porque nos mostram aquilo que a gente precisa olhar, tá? Tá certo? Então são aquelas pessoas que geralmente apertam o dedo na nossa ferida, geralmente apertam aqueles pontos em que você precisa reparar com mais importância. E é muito bom que isso aconteça, né? Tem aquela historinha, né? Aquela historinha muito interessante. Né? Determinado passarinho estava lá no inverno, passando para cá. De repente, o frio estava muito grande, ele pousou no chão. E estava muito frio mesmo. Ele estava realmente tremendo. Passou um cavalo, né? E coincidentemente, o cavalo fez cocô em cima do passarinho. O passarinho começou a brigar, mas ele percebeu que o cocô do cavalo, né, era quentinho e começou a esquentar ele. Né? O passarinho, então, que estava com frio, começou a se aquecer com o cocô do cavalo. E com esse aquecimento, ele ficou feliz, começou a gritar, começou até a cantarolar, né? Cantarolar de felicidade, porque ele novamente conseguiu se aquecer. Um gavião que também estava sobrevoando em busca de comida, viu aquele passarinho feliz da vida, foi lá e comeu o passarinho. Então, aquela história.
Nem sempre, né, moral, toda história tem uma moral, né? Então tem essa moral da história. A moral da história é: nem sempre aquele que te coloca na merda é seu amigo e nem sempre aquele que te tira da merda é seu amigo. Né? É um trocadilho muito interessante. Né? Para a gente perceber que existem pessoas, as pessoas que nos apontam aquilo que a gente precisa melhorar, esses realmente são os nossos amigos. São aquelas pessoas que vão nos impulsionar para frente. Aquelas pessoas que ficam só bajulando, ó, como você é bonito, ó, como você é isso, ó, como você é aquilo, geralmente são falsas, né? Geralmente elas querem que você retribua esse elogio da mesma maneira. Eu estou falando aqui, pessoal, de maneira geral. Não quer dizer que isso aconteça. Lógico, existem pessoas que são sinceras, que são verdadeiras. E quando elas elogiam com sinceridade. Ou quando elas apontam com sinceridade. E isso existe, graças a Deus que isso existe. Mas de maneira geral, nesse mundo que a gente vê, nesse mundo de máscaras, né? Aquela pessoa que te adula, aquela pessoa que fala que você é isso, que você é aquilo, geralmente ela está em busca também de um auto-reconhecimento, que você também a reconheça. E é por isso que é bom que você tenha, que nós tenhamos essas pessoas que nos apontam, né, aquilo que a gente precisa olhar. Né? Não vou falar em defeito, porque defeito parece uma coisa assim meio... Não são defeitos, são realmente coisinhas que ainda não foram olhadas com total consciência e que precisam ser realmente elaboradas em relação a isso. Né? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo para vocês verem. Então, como que sogra é um ser abençoado, né? Né? Em todos os sentidos, tá? Então, esse dia eu estava conversando com minha sogra e ela falou: Isis, olha, você faz aí palestra, você faz live, você dá aula, e você é isso, você é aquilo, mas você pisa no rabo do gato, né? O que eu podia falar? É verdade, eu piso no rabo do gato. Então tem coisas ainda que eu preciso olhar. Óbvio, eu não sou diferente de ninguém, eu não sou mais nem menos do que ninguém. E tem coisas que eu preciso olhar. Eu preciso olhar para o rabo do gato, né? Então existem situações em que chamam minha atenção e que talvez eu não tenha ainda uma maturidade suficiente para resolver. Tá? Mas é importante que tenham pessoas que nos mostrem que existem rabo de gatos para serem olhados. Então a gente tem que agradecer profundamente essas pessoas que nos apontam. Né? Porque as nossas qualidades a gente sabe, mas aquelas coisas que a gente precisa olhar, talvez a gente não queira olhar. E aí é sempre bom ter uma pessoa que vai nos apontar. Então agradeçam esses seres abençoados que realmente nos apontam, né, essas possibilidades de mudança. É importante notar também que existe o conceito, né, a concepção de humildade. Infelizmente, a concepção de humildade ela foi muito deturpada. Humildade não é abaixar a cabeça. Tá? Humildade não é se colocar numa posição inferior. Isso aí é subserviência. Em nome da humildade, muitas pessoas foram escravizadas. Em nome da humildade, muitas pessoas foram passadas a perna. Muitas pessoas foram espoliadas, porque elas acreditavam que elas precisavam ser humildes. Mas ser humilde, pessoal, não é baixar a cabeça. Ser humilde é ter a consciência daquilo que você é, de que você não é mais nem menos do que ninguém. Isso é humildade. E também humildade significa que, quando você olha para você, você percebe que ainda tem coisas que você, neste momento, ainda não teve coragem ou ainda não pôde olhar. E está tudo bem, porque cada um tem o seu tempo, tá? E é muito interessante notar também, porque essa história de perfeição também é outra ideologia, é outro ideal, que ele não existe de fato. Todos nós somos perfeitos como somos. Agora, aquela pessoa perfeita, sem defeito, aquela pessoa sem erro, sem pecado, aquela pessoa, né? Esse é um outro nível de idealização. Tá? Nós somos perfeitos do jeito que nós somos. E nós temos coisas que talvez não sejam interessantes serem mostradas, e
tem coisas que é interessante mostrar, cada um no seu nível. Algumas pessoas elas têm mais facilidade com uma determinada área da sua vida. Outras pessoas têm mais facilidade em outra determinada área. Muitas pessoas avançaram num sentido, né, mas ficaram presas em outras. Outras pessoas avançaram num outro sentido e ficaram presas em outras. Então, cada um tem o seu nível de perfeição e de imperfeição, está tudo misturado. E é bom que isso seja assim. É muito bom que cada pessoa seja diferente uma da outra, né? Porque também, através da diferença, nós temos as nossas percepções, as nossas compreensões, né? Então, voltando à pergunta inicial, e as máscaras? Né? A gente só vai conseguir tirar as nossas máscaras quando nós estivermos bem tranquilos conosco mesmo. Existe um peso muito grande, eu já falei em uma live, foi uma live exclusiva para isso, que é o medo de errar. O peso do erro ainda é muito grande em cima da gente. A nossa cultura, ela prima, né, pela perfeição. Então ela não admite erros. Não tem como isso acontecer, porque a gente aprende com os erros. A gente não aprende com os acertos. A gente aprende com os erros. É aquela história, eu também já falei, eu vou repetir para ficar bem falado, né? O discípulo chegou para o mestre. Mestre, como eu faço boas escolhas? Aí o mestre respondeu. Olha, boas escolhas você faz com experiência. E como eu adquiro experiência? Aí o mestre respondeu. Você adquire experiência com as más escolhas. Então, olha que legal. São realmente as nossas escolhas que nos propiciam as experiências que vão nos ajudar, que vão propiciar com que a gente melhore. Olha que legal. Então, essa história de erro, essa história de pecado, essa história de culpa, são coisas muito pesadas para nós. Então, vamos estar bem com a gente mesmo. Né? Procurar realmente olhar para dentro e acolher a gente mesmo. Coisa que a gente não faz. Muitas pessoas miram nos outros e esquecem completamente a si mesmo, né? Que é um erro muito. Você está aqui para viver a sua vida, não para viver a vida do outro, né? Porque o outro já tem a vida dele, por que você vai querer mexer na vida dele, né? Então tem uma frase: se você sai do seu lugar para ir se intrometer no lugar do outro, né? Você não vive nem a vida do outro e nem a sua vida. Você está desperdiçando duas coisas, né? Se você está preocupado com a vida do outro, você está perdendo a oportunidade de vivenciar a sua vida, além de ficar atrapalhando a vida do outro. Olha que coisa. E muita gente escolhe fazer isso, né? Muita gente escolhe fazer isso. E já estava escrito já há muito tempo atrás, para quem é da tradição cristã, pode ver, tá? Está escrito lá. Tolos, né? Conseguem enxergar o cisco no olho do outro, mas não veem a trava que está diante de vocês. Essa é a história. Nós ficamos obcecados pela vida do outro e esquecemos de vivenciar a nossa vida. E a gente só vai conseguir tirar as máscaras quando nós estivermos bem com a gente mesmo. Porque eu só posso me mostrar para o outro como eu sou quando eu me aceito, né? Se eu não me aceito, como é que eu vou me mostrar para o outro? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Se eu não gosto de mim, se eu acho que eu sou uma pessoa imperfeita, impura, pecadora, como é que eu vou me mostrar para outra pessoa se eu me considero assim? Não tem como. Aí você vai precisar usar máscara. Aí você por dentro se considera um pecador, mas aí você coloca aquela máscara de santinho. Aí sim, aí pô, resolveu o problema, né? Eu continuo pecador, mas a minha máscara de santinho, aí eu posso transitar por todos os lugares. Só que isso é uma percepção errônea. Pode ter certeza que não vai dar certo. A gente não consegue ficar segurando as máscaras por muito tempo. Uma hora ela cai. Então é preferível, e eu digo, é preferível que a gente olhe para dentro da gente mesmo, acolha a gente como a gente é,
do jeito que a gente é, né? Valorizando mesmo tudo isso, todo esse conteúdo, toda essa riqueza que nós temos dentro da gente, para a gente fazer o nosso melhor em relação aos outros. Porque é impossível que você não tenha uma área da sua vida em que você seja proeminente. Eu não estou falando todas, porque é impossível, né? Infelizmente, na sociedade capitalista, né, nós precisamos ser bom em tudo. Não só bom, né? A gente precisa ser ótimo em tudo. Né? Ótimo filho, ótimo marido, ótimo profissional, ótimo isso, ótimo aluno, ótimo. Então, a sociedade capitalista, infelizmente, ela nos exige de ser ótimo em tudo. Só que o número um, só existe um, né? Não tem como. Alguém vai ser sempre melhor. E, como a vida é dinâmica, as coisas vão ser sempre suplantadas. Então, vamos parar com essa exigência de ser o melhor, o top, e ser o suficiente. Né? Ser o suficiente. Quando você respira, quando você aplaca a sua ira contra você mesmo, e eu já falei assim que essas iras são brigas que nós temos ainda, são cobranças que nós estamos fazendo, vamos olhar para isso, acalmar o nosso sistema, aí a gente pode também ser tranquilo com o outro, porque toda briga não é com o outro, toda briga é com a gente mesmo. Né? Quando a outra pessoa está brigando com você, ela está te usando como anteparo, porque na verdade ela está brigando com ela mesma. E quando a gente consegue fazer essa dissociação, você percebe que nenhuma pessoa pode nos fazer mal, só se a gente permitir. Né? Por exemplo, imagine aí onde você está, né, sentado em algum lugar aí, de repente vem um neném de 2 anos, vem, canta, engatinhando e tal, e morde a sua canela. Né? Morde. Logicamente você vai sentir dor, né? Mas você vai olhar para o neném, o que você vai fazer? Você vai morder o neném de novo? Você vai dar uns tapas no neném? Você vai gritar com o neném? Se você estiver fazendo isso, significa que você é tão infantil quanto o neném. Mas quando você percebe que aquela pessoa que te machucou é uma criança, que ela não sabe o que ela faz, aí você relaxa. Ah, não, deixa. Não está doendo nada, não. É só uma criança. Então, a dica é essa. Dica do Isis. Olhe para aquela criança que está brigando com você e perceba que ela não está brigando com você. Ela está brigando com ela mesma. E além disso, é a criança que está brigando. E se você entra na briga, você é tão criança quanto ela. E tudo bem também. Se você for criança, tudo bem. Mas tenha consciência de que você é criança e com isso você pode sair da situação. Né? O legal é isso, pessoal. O legal é ter consciência. Não é ficar julgando. Ah, por que isso? Por que isso? Por que isso? Né? Não. É olhar para aquilo que está sendo posto, para aquilo que está sendo colocado e acolher. Né? Aquilo que a gente pode mudar, a gente muda. É em nós, não no outro. Né? Aquilo que a gente pode mudar, a gente muda. Hoje eu decidi que eu vou parar de fumar. É uma decisão sua, você escolheu, tudo bem. Não, hoje eu decidi que aquela pessoa vai parar de fumar. Você não tem competência para isso, não tem poder. Né? E se ela fizer porque você está mandando, ela tem menos poder ainda. Né? Então, veja quais são as áreas da sua vida que você tem possibilidade de mudar. E mude. A mudança começa a partir desse desejo de que você quer uma coisa diferente. E sempre começa com o primeiro passo, não tem jeito. Né? A gente gosta de mudanças assim, mágicas. Né? Vou ganhar na loteria
E aí, com um monte de dinheiro, eu posso fazer muitas coisas. Besteira, né? Porque o monte de dinheiro não vai fazer você ser diferente. Muito pelo contrário. O que geralmente acontece é que um monte de dinheiro te revela como a pessoa é, te revela como você é, né? Então, a percepção de como você é vai ser muito mais rápido. É por isso que pessoas que ganharam muitos dinheiros tiveram destinos diferentes. Umas perderam muito, outras viraram pobre de novo, outras floresceram, outras fizeram isso, outras fizeram aquilo. Então, cada pessoa tem a sua percepção. Tá? O dinheiro é uma energia, é um instrumento que vai só acelerar aquilo que você tem dentro. O dinheiro não vai modificar você. Agora, se você se modifica, né, logicamente que a sua relação com o dinheiro também se modifica. Então, o que eu estou falando, no fundo, é para que nós tenhamos consciência daquilo que nós estamos fazendo. Se você tiver que dar uma ordem, dê uma ordem, consciente de que você está dando uma ordem. Se você tiver que receber uma ordem, receba a ordem, porque você está na posição de receber uma ordem. E acolha isso. Tudo bem. Quando você for chefe, você age de maneira diferente. Mas aí vai ser a sua essência. Não mais vai ser a máscara. Né? Não vai ser a máscara. Vocês podem perguntar, tá, pessoal? Fique à vontade para perguntar, vocês que entraram, vocês que estão me ouvindo, né? Espero que estejam compreendendo. E para ilustrar essa possibilidade do uso finalístico da máscara, ou seja, de não usar mais máscara, eu vou contar uma historinha, que é sempre bom, historinha é sempre legal, né, para a gente poder entender no outro nível. As histórias fazem com que a gente compreenda uma situação num outro nível, né? Como as crianças entendem. Já falei para vocês que as crianças, elas não entendem o verbal, né? Mas elas entendem as mensagens. Então as historinhas são dessa forma. As historinhas permitem que a gente compreenda uma coisa sem necessariamente pela palavra, mas pelo conceito. Então, num certo reino, é bom assim, né? Num certo reino, né? O pai tinha uma filha muito bonita, uma filha linda mesmo, linda, bem reluzente, aquela coisa realmente maravilhosa. Né? E ele, né, já, né, palmilhado, né, tem um cunhado meu que fala palmilhado, né? Então, a pessoa já palmilhada, já andada, já experiente, né, com as coisas do mundo, ficou preocupada. Poxa, minha filha, uma menina pura, ingênua, super linda, ela vai sofrer, né, se ela ficar assim, né? Eu preciso protegê-la. Então, o que o pai fez? O pai pegou e falou: faz o seguinte, você é muito bonita e a sua beleza choca, né? Então, eu vou colocar um véu para que você possa sair na rua. Aí colocou um véu na menininha. E para onde ela ia com o véu. Mas a beleza dela era muito grande, era uma beleza assim estonteante, que mesmo com o véu ainda passava, a luz dela brilhava. E ele falou: não, só um véu tá pouco, vou colocar mais véu. Aí colocou mais um. Foi colocando, até que chegou uma hora que tinha tantos véus que realmente não dava para perceber quem era. Não dava nem para saber que era uma pessoa que estava ali. Aí ele falou: não, faz o seguinte, né? Já que você está usando todos esses véus, para que as pessoas também não se assustem, né? Eu vou pintar o rosto de uma pessoa. Então a pessoa, a menininha, né? Com muita luz, com muita beleza interior, com muita né? Luz mesmo. Ela estava coberta de véus e depois o pai ainda pintou, desenhou um rosto para que ela pudesse transitar. Só que aqueles véus pesavam, né? Para onde ela ia, ela tinha que carregar aquele montoeira de véus. Né? Era um exercício muito pesado para ela. Mas ela entendia que o pai tinha feito isso com ela, né? Por amá-la, por tentar protegê-la. Certo dia, e a vida faz isso, é interessante que a gente perceba, a vida faz isso. Certo dia chega no reino um sábio, né? Uma pessoa bem experiente. E ele viu aquela cena, né? Aquela pessoa, um monte de véus e um rosto desenhado. E ele percebeu a situação que estava acontecendo. E chegou para ela, né? A moça já tinha crescido, já tinha passado vários anos, e ela falou: olha,
eu posso te ajudar a te liberar desses véus. Mas é preciso que você deseje isso, que você queira isso. Eu não posso fazer isso por você. Eu posso te ajudar, mas não posso fazer isso por você. Nesse momento, né, a menina, né, no caso já era uma adolescente bonita, tal, ela percebeu uma possibilidade interessante. Puxa, como seria maravilhoso eu não precisar mais usar esses véus, eu poder correr livremente, né, pelas ruas, sentir o frescor do ar, a luz do sol. Mas ela estava sem coragem. Falava, mas se eu fizer isso, eu vou magoar meu pai, vou fazer. E durante um bom tempo ela continuou ainda com um véu, mas já com aquela ideia de que, poxa, como seria maravilhoso. Passado algum tempo, ela chegou para esse sábio e falou, olha, eu quero viver a minha vida sem véus. E o sábio perguntou, você tem certeza? É isso o seu desejo do coração? Entenda que viver sem véus vai exigir um sacrifício muito grande de você. Né? Você vai se mostrar como você é e as pessoas também podem ficar chocadas com isso. E a menina, né, adolescente, falou, não é isso que eu quero. Isso é importante para mim e eu estou disposta a assumir a minha verdadeira identidade, o meu verdadeiro ser. Aí foi. Então tá bom, então vamos fazer esse trabalho, né, de desconstrução desses véus. Eles foram se afastar e começou. Mas como ela usava esses véus há muito tempo, né, a retirada dos véus realmente era muito dolorosa. Né? Mas a cada véu, né, que eles foram tirando, mais leve ela ficava, mais feliz, mais arejada. E foi tirando, foi tirando, foi tirando. E restou o último véu. E o sábio falou, esse é o último véu. E a única pessoa que tem capacidade de tirar esse véu é você. Agora é o ponto decisivo, se você quer realmente uma existência sem véu ou não, ou voltar a ser aquela mesma pessoa. Como ela já tinha passado por todo aquele sofrimento, por todas aquelas dores, ela falou, não, eu quero. E realmente, com todo esforço, com a ajuda do sábio, ela tirou o último véu e pôde, né, receber o ar fresco, receber o sol, receber a luz, né, na própria pele. Isso para ela foi maravilhoso e foi libertador. Mas ocorreu aquilo, né, que o médico, que o sábio tinha previsto. As pessoas olharam para ela. Nossa, você é assim? Eu não suporto ver você assim. Eu prefiro do jeito como você era. Não. A sua beleza mostra o quanto eu sou, a minha feiura, e eu não suporto isso. Ela começou realmente a sofrer essas assertivas, porque a beleza dela incomodava muita gente. E ela tinha opção. Para que você viva entre nós, você vai ter que usar o véu, senão não tem como. Mas como ela estava tão feliz com ela mesma, ela estava tão plena, né, tão satisfeita consigo mesma de poder ser ela verdadeiramente ser, que ela falou, não, eu não quero mais isso para mim. E já que vocês não me querem aqui, eu vou procurar um lugar onde eu seja feliz. Essa é a historinha. Então é isso que vai acontecer, pessoal. Quando a gente começa a tirar as máscaras, as pessoas que estavam acostumadas com essas máscaras, elas vão reclamar. Elas vão falar, poxa, você não era assim. Quando eu te conheci, você era desse jeito. O que aconteceu com você? Não, eu quero que você volte a ser aquilo que você é. E aí é preciso que você tenha muito discernimento, muita consciência, para que você realmente seja verdadeiro com você mesmo. Então muitas pessoas vão se afastar. Muitas pessoas. Mas você vai estar pleno com você mesmo. E aí você pode fluir na vida como você é. Né? Então, vai chegar um dia que realmente a gente não vai precisar usar máscara com ninguém. Porque a gente usa máscara para esconder os nossos monstros. Que eu também já falei em outra live, tá? Então, quem quiser saber dos monstros, visita a outra live.
Então a gente usa as máscaras para esconder os nossos monstros, porque os monstros assustam. Mas na verdade os monstros são as nossas luzes, né? São as nossas luzes. Tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Querem conversar alguma coisa? Querem comentar? Tá vendo, pessoal? Tá aí, quietinho, observando. Essas então são as histórias das máscaras, né? Eu já falei dessa professora, a Maria Gurjão Henrique, que é uma professora de constelação. Ela é portuguesa, mora em Portugal, né? Muito, muito, muito assim interessante. E ela vai falar o seguinte: o texto dela é o seguinte: ela fala, as nossas queixas nos informam sobre os nossos vazios, sobre o que precisamos preencher, mostram as partes de nós que não amamos o suficiente. Então são para essas partes que a gente coloca a máscara, né? Vou repetir para que vocês anotem, tá? Percebam as queixas que nós fazemos, né? Porque eu também faço, tá? Não sou diferente de ninguém. Então percebam as queixas que nós estamos fazendo. Preste atenção nas suas queixas. As nossas queixas nos informam sobre os nossos vazios. Olha que coisa legal. Por isso que eu estou falando que quando a pessoa está brigando, ela não está brigando com o outro, ela está brigando com ela mesma. Então, aquilo que nós estamos reclamando, aquilo que nós estamos gritando, aquilo que nós estamos exigindo, são vazios dentro da gente e que a gente quer preencher de alguma forma. Então, preste atenção naquilo que você está gritando, naquilo que você está exigindo, daquilo que você está se queixando, daquilo que está te incomodando. Preste atenção. Por isso que eu falei, essas coisas são abençoadas, porque elas nos mostram aquilo que a gente precisa olhar, tá? Aquilo que a gente precisa olhar. Então, essas queixas, esses incômodos, esses medos, eles informam sobre os nossos vazios, aquelas coisas que precisam ser preenchidos, né? Elas mostram aquelas partes que nós ainda não amamos, mas que fazem parte de nós. São as nossas crianças que estão gritando, né? Aquelas crianças que foram interrompidas no seu movimento de amar. Aquelas nossas crianças, né? Que tiveram o movimento de amar interrompido. E elas continuam gritando, continuam querendo. Não olhem para isso. Quando vocês olham para isso, vocês podem descobrir então essas partes que precisam receber a luz, que precisam receber seu olhar, que precisam ser acolhidas, amadas, para que a gente volte ao nosso equilíbrio. Muito interessante essa frase, né, da professora Gurjão. Tá? Muito bem. Bom, fico muito feliz com a receptividade de vocês. Estou aqui à disposição. Vocês podem fazer perguntas, tá, pessoal? Podem colocar sugestões de tema para que a gente converse sobre isso, tá certo? Dar indicações, né? Falar sobre isso, falar sobre aquilo. Para a gente finalizar essa parte, para vocês terem uma noção bem clara sobre a escolha das máscaras, como é que a gente funciona em relação a isso. Bert Hellinger, que é o criador desse modelo de constelação que a gente pratica hoje, tá? O Bert Hellinger ele não criou, né, a constelação familiar, né, ou a terapia sistêmica familiar. Ele fez um upgrade, né? Ele moldou, né, a forma como a gente utiliza hoje. A terapia sistêmica familiar já existia antes do Bert. Ele vai falar o seguinte, que nós agimos em 3 níveis de consciência, né? O Bert fala isso. O primeiro nível de consciência é o nível individual. Eu, na minha consciência, eu vejo o mundo. E a partir daquilo que eu vejo, eu julgo. Então, eu já tenho
para mim, aquilo que eu considero como certo, aquilo que eu considero como errado, aquilo que eu considero como bom, aquilo que eu considero como mal, né? Muito embora, como eu já falei também na live anterior, esses conceitos foram conceitos que nós pegamos de alguém. Não são conceitos nossos, né? Se você prestar atenção, né? Quem determina aquilo que é bom, quem determina aquilo que é certo, aquilo que é errado, geralmente foram outras pessoas. E nós compramos o peixe. Mas nesse nível de consciência, nós estamos reproduzindo isso. Tá? A gente precisa desses conceitos para sobreviver. Tá? O outro nível de consciência é o nível grupal ou o nível familiar. É o grupo, é a coletividade. Tá? Se no primeiro nível a gente precisa do pertencimento, né? Nós precisamos pertencer a algum lugar, a gente precisa do equilíbrio entre aquilo que a gente toma e aquilo que a gente dá, e a gente precisa de uma certa ordem. Quando a gente está no coletivo, a gente está submetido a uma consciência maior. Então imagine a seguinte situação. Você está num estádio e você faz parte da torcida do Corinthians. Tá lá, camiseta, bonitinho, tá lá na torcida do Corinthians, torcendo pelo Corinthians. De repente, alguém da torcida xinga o juiz, você, mesmo não querendo, você xinga o juiz também, porque é um movimento de consciência de massa. Você repete aquilo da qual você pertence, aquela coletividade. Numa escola, por exemplo, né? Se você está num sistema escolar, e esse sistema escolar ele adota um uniforme, você vai ter que usar o uniforme como todo mundo. Se você não usa o uniforme, é como se você não pertencesse àquela escola. Então, você vê que dentro de uma consciência de grupo, a gente repete o que a consciência de grupo determina. Né? E por final, nós temos um nível de consciência que é um nível de consciência maior, que o Bert vai chamar de consciência espiritual, consciência do espírito, consciência da alma. Né? E nessa consciência não existe julgamento, porque dentro dessa consciência todos existem. Tudo, a luz, a sombra, o bem, o mal, o certo, o errado, está tudo incluído. Então não existe julgamento. Eu vou falar, mas é minha opinião, então que na verdade nós temos dois níveis de inconsciência, que é a inconsciência pessoal e a inconsciência coletiva, e nós temos apenas um nível de consciência plena, né, que é a consciência mesmo espiritual. Mas em outra live eu vou explicar com mais detalhe esses níveis de consciência, tá? Mas só para clarificar que quando a gente está nesse nível de inconsciência, a gente usa máscara, porque a gente precisa pertencer. E para pertencer, você precisa agradar. E para agradar, você tem que corresponder às expectativas do outro. Olha que coisa, né? Para agradar, você tem que corresponder às expectativas do outro. Então você não está sendo verdadeiro. Você está realmente representando um personagem que quer agradar o outro. Mas como eu já falei, isso não tem como durar muito. Né? E quanto mais, como nessa história que eu acabei de contar a vocês, quanto mais máscara você vai tirando, quanto mais verdadeiro, mais equilibrado, mais sintonizado com você mesmo, né? Mais fluido na vida você é. A vida realmente ela vai acontecendo. Ela vai acontecendo. Certo? Muito bem. Então, a gente já vai partindo para a finalização. Eu quero agradecer a todos. Estou aqui disponível. Vocês podem mandar então sugestões, perguntas, críticas, comentários, né, sobre essa live, sobre outras lives. Podem sugerir temas para que a gente possa discorrer aqui desse bate-papo, né? Certo? E para quem ainda não conhece, ainda não foi lá,
Visite o meu canal no YouTube, lá tem todas as lives gravadas, vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Deem um like, porque é importante o like no YouTube para que o conteúdo seja disponibilizado para mais pessoas, tá? E também, se você preferir, inscreva-se no canal, né? Inscreva-se no canal, que aí você vai ser avisado quando a gente tiver já um conteúdo novo. Eu falei para vocês, já tenho uma convidada da área da educação, então numa live próxima a gente vai conversar sobre a educação, o sistema escolar e a constelação familiar. Como é que a gente pode interagir, como é que uma coisa pode ajudar a outra, como é que é, né, a, a vida no sistema escolar, como é que ela acontece. E o que a gente precisa e o que a gente deve olhar para isso. Tá bom? Bom, então, pessoal, muito obrigado novamente pela presença de vocês, pelo carinho, né? Tenho recebido assim muitos comentários, né, elogiosos, críticas também. Eu aceito crítica, logicamente, porque tem muita coisa para ser melhorada, não sou dono da verdade. E também falo isso: não aceitem o que eu estou falando como verdade absoluta. Isso aqui são ponderações. Então testem, observem, e se você achar que é interessante, aí sim, aí você pode assumir para sua vida. Se não for interessante para você, bota de lado, não tem problema nenhum, tá? O importante é a gente fazer essa troca, tá? Então, pessoal, muito obrigado e muito obrigado. A gente se vê numa próxima live, tá bom? Muito obrigado. Até mais.